Eu fiquei estarrecido com essa operação de hoje de manhã, que foi deflagrada pela Polícia Federal, que será assunto do nosso jornal de hoje, é claro, inclusive com o Rodrigo Hidalgo, nosso repórter, empenhadíssimo nisso. A Polícia Federal, que felizmente descobriu, através do serviço de inteligência, não somente dela, mas das outras polícias também, um plano extremamente minucioso, criminoso, terrível para atacar agentes públicos. Alguns deles mais famosos, nós conhecemos o ex-juiz Sérgio Moro, atual senador, e o atual promotor aqui de São Paulo, o Dr. Lincoln Gaquia. Me lembro bem que no ano passado o Datenão fez uma entrevista com ele aqui na Rádio Bandeirantes, e logo depois eu tive a oportunidade de fazer também. E nessa entrevista ele manifestou, não a preocupação que tem, porque ele é um cara meio desencanado com isso. Se fosse encanado com ameaça, com risco e tal, ele não faria as coisas que já fez e que deve fazer, porque ele deve continuar atuando como excelente promotor de justiça que é. Ele que está no GAECO, né? Ele disse que sabia, sim, tinha ciência de vários planos para executá-lo, para matá-lo e tal. Uma vez eu vi um desses planos, entraram no condomínio dele, Ana, disfarçados de funcionários de uma empresa de telefonia. Nossa. Bandidos do crime organizado. Aí rodaram o condomínio lá e tal, olhando o fio, olhando aquelas coisas e tal. Mas foram para dentro do condomínio para entender o lugar que ele morava, como é que era a casa dele, como é que era a rotina da família, né? E se a gente tira alguma coisa interessante dessa operação de hoje, sabe qual é? O serviço de inteligência. E funcionou. Que foi eficiente, foi eficaz a ponto de impedir uma tragédia, impedir uma barbárie. Tanto relacionado ao ex-juiz Sérgio Moro, porque quando ele atuou como ministro da Justiça, ele atuou com rigidez para transferir membros perigosíssimos do crime organizado de presídios comuns, entre aspas, para presídios federais, dentre eles o Macola. Vocês se lembram bem disso. E quando você, como agente, tem esse poder e ao mesmo tempo usa o poder, o peso da caneta que tem, é claro que você pode sofrer algum tipo de retaliação. Mais cedo ou mais tarde essa retaliação ela pode chegar. Como quase chegou. Isso quer dizer que eles estão totalmente imunes, protegidos devido a essa operação? Não. O risco continua. E na minha modesta opinião, quando você tem um cara, principalmente como o Dr. Lincoln Gaquia, que atua com seriedade, com coragem, que cumpre à risca o que ele prometeu lá para a Justiça que faria quando passou no concurso, quando assumiu a promotoria, você tem que proteger esse tipo de cidadão. Você, como sociedade, como Estado, não pode nem pensar em abandonar um cidadão como esse em um momento de muita dificuldade. Porque se você faz isso, você desestimula todos os outros profissionais que poderiam estar inseridos aí, não só no GAECO, mas no combate à segurança pública como um todo no nosso país. E você também desestimula os que hoje estão e que não são tão famosos e que fazem trabalhos excepcionais, assim como o Dr. Lincoln Gaquia faz. O Dr. Lincoln acabou criando mais notoriedade, tem mais fama, o que não é bom para um agente que atua diretamente no combate ao crime, mas de forma muito orgânica ele conseguiu se destacar. Eu digo orgânica porque se você botar reparo na afeição do Dr. Lincoln Gaquia, nas falas dele, vocês vão perceber que ele é um cara muito discreto, um cara na dele. Só que como ele vem desempenhando uma função extremamente importante, é orgânico, é comum ele ter esse destaque todo que ele conseguiu. Mas felizmente o serviço de inteligência conseguiu interceptar esse plano criminoso que envolvia não somente os dois, mas outros agentes públicos e o pior, gente, isso também me chamou a atenção, os familiares desses agentes públicos. Porque normalmente o crime organizado ele tem alguns códigos de honra. Eu não gosto de falar ética, porque eles não trabalham com ética, não exercitam a ética no dia a dia, mas códigos de honra. E um desses pontos, eu pelo menos sempre ouvi falar, não sei se mudou de uns tempos para cá, é que bandido não mexe com família de outro bandido. O bandidão não vai em cima da família de um outro bandido, por exemplo, de uma facção criminosa ou de um cartel e seja inimigo. Eu pelo menos aprendi isso, já vi algumas coisas relacionadas a isso. Então tudo isso acabou chamando a nossa atenção.
Por isso que também a gente sempre fala, né, como é importante você ter um serviço de inteligência estruturado. O serviço de inteligência da Polícia Federal certamente conta com o apoio dos serviços de inteligência que a Polícia Civil tem, que a Polícia Militar tem e vice-versa. É uma troca de informação que acontece de uma forma que nós não sabemos qual é e nem saberemos. A BIM também. Ou seja, é uma rede de informação muito grande que felizmente consegue antecipar essas coisas. Tanto que o próprio Moro sabia disso, tinha ciência desse plano há mais de 30 dias. Aí você pergunta, pô, mas por que vazou isso? Por que ele tomou conhecimento disso? Se realmente isso proceder, é porque ele deveria se preparar e se proteger. Os próprios policiais da investigação podem ter chegado à conclusão que seria legal alertá-lo para que ele tomasse alguns cuidados, para que ele diminuísse o grau de vulnerabilidade dele e dos familiares dele. Certamente os familiares são mais vulneráveis do que ele. Então tudo isso acabou chamando a nossa atenção e nós temos que continuar com muito afinco, com muita força, acompanhando os desdobramentos dessa operação, compreendendo corretamente e, ao mesmo tempo, tendo condição de dar apoio às nossas forças policiais, para que continuem a proteger esses agentes extremamente necessários para a gente. Atualmente, principalmente o Dr. Lincoln Gaki, Ana. Exatamente, Joel. Uma boa tarde para você, boa tarde aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu fiz sinal porque a gente ouviu hoje aqui o Dr. Lincoln Gakia na Rádio Bandeirantes. Ele conversou um pouco mais cedo aqui com o José Luiz da Atena, falou exatamente sobre isso. E um dos pontos importantes dessa fala dele, que a gente acompanhou aqui, até separou para o nosso ouvinte, é em relação à motivação para esses ataques, né? A Polícia Federal ainda não se pronunciou de forma oficial, né? Apenas deu informações, alguns balanços, né, que foram fornecidos em relação a tudo que aconteceu, como o número de presos, por exemplo. Até agora a gente está com 9 presos, mas o que a gente tem de informação, que foi o próprio Dr. Gakia que falou, é que essa investigação começou por causa dele, né? Que ele mesmo já sofreu uma série de atentados e já descobriram muitos planos para tentar matá-lo. É até estranho ouvir isso da boca dele. Não, muita gente já quis me matar, tem muitos planos, e um desses era um plano maior, que envolvia outras autoridades, outros nomes públicos, e por esse motivo a investigação se tornou nacional. E ele explica que isso começou depois de uma atitude do Ministério Público de São Paulo, que moveu uma ação para descentralizar a cúpula do PCC, que agia nos presídios de São Paulo, e eles foram espalhados para presídios federais por causa de uma determinação de São Paulo. A partir da remoção da cúpula, foi dada uma ordem, 2 ordens. A primeira delas é que o Marcola deveria ser resgatado, e até hoje, né, desde aqui da Penitenciária 2, foram 3, 4 planos que tinham aqui de resgate, mudou esses planos para o sistema penitenciário federal, e a segunda ordem é que, se isso não desse certo, deveriam deflagrar atentados contra agentes públicos. Então nós tínhamos essas investigações em curso já, né, há algum tempo. São Paulo, o alvo sou eu. Seria no Paraná, Mato Grosso do Sul e em Porto Velho também, Rondônia. Bom, e ele falou também sobre o estágio avançado, Joel, para atacar o ex-juiz, hoje senador Sérgio Moro, né? Ex-ministro também. Segundo ele, o plano estava muito perto de ser executado. E se a Polícia Federal não tivesse feito essa intervenção, hoje a gente poderia já ter tido sequestros e até assassinatos de autoridades. Com relação ao ministro Moro, é um plano muito bem elaborado, em andamento, que se não fosse a ação aí muito bem feita da Polícia Federal, poderia já ter sido executado, né? Eles têm chácaras alugadas, imóveis alugados, veículos blindados, armamento, tudo isso lá já no Paraná à disposição deles, que era iminente. Se não fosse essa operação de hoje, provavelmente o Moro e outras autoridades aí poderiam ser vítima aí ou de sequestro ou mesmo de atentado. Eu acho até que para tentar negociar uma libertação ou mesmo a devolução do Marcola aqui para o estado de São Paulo. Bom, então essa a informação que o promotor Gakia tem em relação ao caso. A gente está aguardando a Polícia Federal e também o próprio Sérgio Moro, né, que hoje disse que falaria diretamente do Senado, o que até agora não aconteceu. A mulher dele, a Rosângela Moro, se pronunciou pelas redes sociais, né, dizendo que em algum momento outros políticos podem ser alvos, como eles foram também. Mas o próprio Sérgio Moro não falou ainda. O plano era para matá-los mesmo.
Não era para sequestrar, não. Então, é que tinha Talvez... muitas autoridades, né? A gente tem o nome de 2 pessoas, Sim, Joel. Só 2, mas eram várias autoridades que estavam envolvidas nessa lista aí, que era de alvo desses criminosos. Os outros provavelmente poderiam até ser sequestrados, mas os 2, a menos que eu esteja enganado, o Rodrigo Hidalgo ele vai detalhar melhor essas ações com a gente hoje aqui no Bora Brasil, mas era para executá-los mesmo. Aí você vê o grau de audácia do crime organizado brasileiro. Não é só o PCC, não, gente. O crime organizado brasileiro como um todo está muito estruturado e com ramificações não somente no nosso país, mas ramificações internacionais, o que dá um status para muitas dessas quadrilhas de cartel. É um processo de cartelização mesmo do crime organizado. E os caras atuam de muitas formas. É tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eles precisam, têm a necessidade de atuar até mesmo de forma lícita. Não adianta você se surpreender com isso não, porque às vezes o cidadão está trabalhando na empresa que você trabalha, está dentro da polícia, está dentro da justiça, e esse cidadão que está ali de forma lícita para a sociedade é um cara do crime organizado. Você se assusta em ouvir isso? Eu já me assustei. Algumas vezes me assustei, me espantei e pensei, isso é coisa de filme, vai. Não vem com essa não, isso é coisa de filme. Mas hoje eu tenho certeza absoluta de que é realidade. Muito mais real do que você pode imaginar. E eu, para ser sincero para vocês, eu não acredito que o Estado hoje brasileiro tenha a condição não de impedir o crescimento dessas facções, mas de simplesmente diminuir o poderio de fogo que eles têm hoje. Eu acho difícil. Porque na política também tem muito bandido do crime organizado. Nossa Senhora! Lá em Brasília deve ter vários lá dentro do Congresso. Não é filme não, isso é vida real. Então eu acho bem difícil a gente conseguir puxar essa linha de novo. Igual quando você vai soltando uma pipa aí, o vento vai levando e tal. Chega uma hora que ela está tão distante, tem tanto vento lá na frente que você não consegue trazê-la novamente. Eu acho que a gente hoje vive essa situação. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. O Rio de Janeiro, para você moralizar o Estado, falando de segurança pública, porque lá é mais escancarado do que em outras localidades, né? Você tem que resetar e começar tudo de novo. E tem como fazer isso? Não tem. É impossível. Aqui em São Paulo também nós temos uma situação grave, não é tão explícita como no Rio de Janeiro, mas é tão grave quanto. Eu acho muito difícil você conseguir impedir o avanço desses caras. Acho praticamente impossível. É triste falar isso, mas o governo brasileiro, historicamente falando, ele criou isso. Não sei se com algum interesse de alguns ex-agentes públicos, mas isso foi criado. O bicho está de um tamanho tão grande hoje que você não tem calibre suficiente para matá-lo. Foi criado um monstro que, você não sabe o que fazer com ele. É louco isso, triste pra caramba. Pois é, e você sabe que nessa entrevista do Gaquia também me chamou a atenção uma coisa, Joel, porque em alguns momentos ele fala em vingança dessa facção criminosa, porque essa ação de desmembrar a cúpula, né, que comandava essa facção criminosa, espalhá-la por presídios de segurança máxima em vários estados, tentar dificultar a comunicação entre eles e aí atentar mesmo, que a gente sabe que impedir 100% é muito difícil, tem feito essas facções perderem força. Isso nas palavras dele. Na realidade, do lado de cá, não é exatamente o que a gente observa, mas a gente também não tem acesso às mesmas informações, obviamente, que um promotor, principalmente um promotor do tamanho do Gaqui. Então, se ele falou isso, ele sabe exatamente o que ele está falando. E que foi uma ação mais de vingança, justamente porque eles estão perdendo força. Várias brigas internas, e isso a gente percebe, tem acontecido dentro dessas facções, porque sem uma liderança próxima, que é o caso do Marcola, outras pessoas vão querendo aparecer para tomar o posto dele, e até hoje não conseguem. Então, enfim, dentro da própria facção está em ebulição, né? Isso a gente vê também se refletir na violência nas ruas. Sabe o que eu acho que acontece na prática? Eu acho o seguinte, por exemplo, nós estamos aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Sim. Né? Se amanhã a empresa tomar a decisão, o Joel não vai mais fazer o Bora Brasil. Vai colocar uma outra pessoa aqui, não sei, um cara ou uma mina, e o programa vai seguir normalmente. Sem a gente, mas vai seguir o programa.
Você a mesma coisa, com qualquer profissional do grupo, a mesma coisa. Você pode até ter uma perda ali, dependendo da mudança e tal, mas a vida vai seguir, a vida vai continuar. E no crime não é diferente. Quando você tira o Marcola, mesmo ele sendo o cabeça ou qualquer outro cabeça daquela função e prende o cara, você desestrutura momentaneamente, mas em seguida já vem outro para assumir aquele posto. O cara que está preso no presídio comum, entre aspas, como o Marcola estava no interior do estado de São Paulo, ele já está ali recluso e tal. Quando ele é transferido para o presídio federal, não muda tanta coisa assim no dia a dia do crime organizado. Mas você dá você manda uma mensagem pro crime. Você fala, ó, quem manda é a gente. Tanto que a gente está pegando o seu chefão aí e mandando ele pro presídio de segurança máxima. Aí o crime organizado se sente desrespeitado. E fala, vocês estão fazendo isso, então a gente vai mostrar para vocês que nós temos poderio de fogo. É uma demonstração de força, exatamente. Aí começa a parada. Porque no dia a dia mesmo, eu acho que não afeta muito. Mas é muito mais esse jogo, sabe? Se você pegar pesado com a gente vai pegar pesado com você também. É uma ideia meio que com essa linha de raciocínio, sabe? Porque o cara já tá preso mesmo e há tantos outros Marcolas espalhados por aí. Eu acho que é muito mais você respeitar o sujeito que está lá preso e tal, do que qualquer outra coisa. Respeitar ou desrespeitar. Sabe um outro cara que também vive isso? Certamente, eu nem sei por onde anda ele mais. Uma situação tão grave quanto a do Dr. Lincoln Gaquia. É até mais grave, porque ele já é aposentado. Aquele juiz de Mato Grosso do Sul, Dr. Odilon, cara que também sempre combateu o crime organizado, morou no fórum muitos anos da vida dele, em sala blindada, com segurança na porta. O cara não tinha vida social. Coitado, tentou se eleger a um cargo público. Não foi eleito. E se aposentou. Imagine. Aí quando o cara se aposenta, ele vira cobra sem veneno. Fica pior ainda para ele. Dr. Lincoln Gaquia ainda está na função e tal. Tem o poder do Estado a favor dele. Formalmente, o Estado não tem condição de manter a segurança para esses caras quando eles se desligam, quando se aposentam. Então imagine a vida desse juiz hoje. Cara que dedicou a vida inteira para ajudar a sociedade de uma forma honesta mesmo. E hoje está largado. Vocês viram o que aconteceu com o promotor de justiça paraguaio na Colômbia há poucos meses? Foi na lua de mel que ele foi assassinado. A lua de mel, foi assassinado na praia. Provavelmente amando do crime organizado brasileiro, sabia disso? Crime organizado brasileiro, como eu disse, pesadíssimo. Essa onda de violência no Rio Grande do Norte, crime organizado brasileiro. Ah, uma facção? Não, são inúmeras. E às vezes até mesmo tem ali um período de trégua, como está acontecendo agora. Para quê? Para se unirem ou simplesmente deixarem de se atacar e permitir que as ações sejam voltadas para o Estado, contra o Estado. Esse é o país que a gente vive. Um país que tem um avanço gigante na criminalidade. E o pior, a criminalidade inteligente. A criminalidade que você não a vê. Não é o cara que está roubando o celular no centro de São Paulo, não. O cara que está roubando em esquina. É o sujeito que tem empresa, que é bonzão da bala chita, que é empresário, que tem helicóptero, que tem avião, mas que mexe com o dinheiro do crime organizado. Financia ações pesadas, lava o dinheiro do crime organizado. E distante do que a gente imagina, não é tão fácil da polícia descobrir, não. Conversei com um delegado, há 2 anos isso. Delegado que falou que sabe que determinadas pessoas são do crime organizado, que tem dinheiro, mas que de uma forma incrível o cara não consegue pegar o rastro. Porque tá tudo numa tal de nuvem aí que nem eles têm alcance. Caramba. E agora, com a chegada dessa moeda, o Bitcoin, que é uma ferramenta legal de investimento para muitas pessoas. Mas para rastrear é pior ainda. Umas gostam, outras não gostam. Né? Tem gente que ganhou dinheiro pra caramba, tem gente que perdeu dinheiro e tal. Mas como é que você vai saber de uma transação financeira envolvendo, por exemplo, um grupo como esse? Vamos supor que uma quadrilha lá da Itália tem interesse em importar cocaína aqui do Brasil. Aí os caras têm que mandar o dinheiro para cá, não tem? Vão mandar em espécie? Não, vão mandar pela internet aí, ó. Não precisa nem ter conta mais para isso. Então, infelizmente, a tecnologia também é aliada desses caras. Dá pra gente tentar compreender o grau de dificuldade que a polícia tem e que, consequentemente, faz com que a gente tenha cada vez menos segurança? Até então, e recentemente, nós passamos...
peço desculpa por a gente estar estendendo muito nesse tema, mas eu acho que é algo necessário. Recentemente, nós ouvimos algumas coisas relacionadas ao crime organizado. Acho que até eu falei aqui o seguinte, que o crime organizado, quanto mais ele tiver de distância da polícia, melhor. Tanto que eles próprios vinham combatendo os bandidos menores que chamam mais atenção. Por exemplo, cometem latrocínio e tal. Aí a polícia vai para cima dos caras e acaba dificultando o negócio grande deles, que é o tráfico de drogas. Não tem essa regra? Até aí, tudo bem. Agora, quando eles avançam e partem para um plano como esse de hoje, aí muda de figura. Muda completamente de figura. Aí eles estão atentando mesmo contra o Estado. E de uma forma escancarada, audaciosa. De novo, né? Exato. Não é o primeiro plano desse porte, que talvez não desse porte, mas desse tipo que a gente Sim. noticia aqui no Bora Brasil. Sim. Aí o que o Estado faz? O Estado tem algumas opções. Ou senta em cima do rabo, ou vai para cima. E ao ir para cima, tem consequência. Pode ter certeza que vai ter consequência. O que está rolando lá no Rio Grande do Norte é consequência. Eles não endureceram o jogo com os bandidos que estão presos nos presídios, tirando visita íntima e o caramba? A reação tá aí, ó. Então será que o Estado tem condição de segurar a onda? De ir para cima e ao mesmo tempo ter condição de revidar? Eu espero que sim. Eu espero que tenha, porque pode ter revide.